queremos te agradecer por mais esse dia de vida, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque podemos estar aqui, ó Pai, com os nossos irmãos para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nos ilumine, nos esclareça e nos ajude, ó Pai, a entender a Sua mensagem. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos direcione e é em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, na semana passada, nós fizemos ali a introdução, né? Aqui a gente está na introdução, parte 2, e a gente falou a respeito do Apocalipse, do contexto, da autoria, do simbolismo, né? E especialmente em relação ao simbolismo, que é o que mais impressiona as pessoas, né? Que é o que mais dá calafrio, medo. A gente explicou o motivo pelo qual o simbolismo ele é muito utilizado no livro de Apocalipse. E a gente viu ali que por que Deus não deu, né, a mensagem de uma forma direta. Porque havia ali algumas condições, né? Primeiramente, porque João ele estava tendo ali uma visão ali dos céus. Então, muitas coisas não seriam possíveis serem reveladas de uma forma que a gente compreendesse. Então, por isso existe essa simbologia. A simbologia existe também porque, pelo fato de haver ali uma clareza e uma maior simplicidade ali em relação ao entendimento, em relação a cada mensagem ali dada, né? Então, a gente deu o exemplo ali do cordeiro, né? O que o cordeiro significa, né? Significava a pureza, o sacrifício, né? A propiciação, né? A substituição, e que é bem diferente quando você lê um comentário bíblico falando a respeito do sacrifício de Cristo. E a gente sabe que naquela época, né, os discípulos, né, os crentes, eram gente simples, muitas pessoas não eram estudadas, haviam ali os jornaleiros, né, não era o cara que vende jornal, mas aqueles que trabalhavam por jornada, eram soldados, eram escravos. Então, a simbologia ela era utilizada justamente para mandar esses recados e que eles compreendiam, né? E aí a gente também fez a pergunta, né? Poxa vida, mas se a gente hoje tem dificuldade de entender, por que naquela época eles conseguiam entender? Primeiramente porque eles conheciam a Bíblia, eles conheciam o Novo Testamento, e esses símbolos nada eles tinham assim muitas referências no Novo Testamento, em Ezequiel, Daniel, em Êxodo, enfim. E também havia a questão ali da segurança, né, para que os próprios crentes ficassem seguros em relação às mensagens, né, porque eram verdades recebidas ali por João, que eram escritas e depois encaminhadas às igrejas. Então, se isso caísse na mão ali, né, dos governos, né, e ficasse ali muito bem ali destacado aqui, olha, o Império Romano vai cair, o imperador vai cair, todo mundo vai cair, os governantes vão cair, eles iam entender aquilo ali como uma subversão, e iam perseguir ainda mais os crentes, né? Então eu até lembrei, eu esqueci de falar na semana passada, mas aí durante a semana aí eu lembrei, e agora eu não vou esquecer de dizer. A gente tem uma situação no Novo Testamento que fala a respeito disso, né? Então, quando vieram ali os pastores do Oriente falar ali com Herodes o Grande, né? O que eles falaram? Olha, vai nascer, tem uma profecia que vai nascer um rei, né? E o que Herodes fez? Ele ficou totalmente inseguro com relação àquilo. Vai nascer um rei. Então, o que ele fez depois? Que os pastores foram, né, embora. Depois vocês voltam aqui e falam onde ele está. E os pastores, através de uma visão de um anjo do Senhor, orientou para que eles não voltassem. Não voltaram. E o que Herodes fez? Foi lá e decretou, né, para que meninos com idade de até 3 anos fossem assassinados. Então, o Império Romano ele tinha muito essa questão ali do poder. E a questão da simbologia do Apocalipse ela mostra muito isso também na questão da preservação ali, né, do povo de Deus. Tá? Em relação à estrutura do Apocalipse, os irmãos acho que já leram, já refletiram. Se você fosse explicar o Apocalipse para alguém,
em partes, como que você dividiria o livro? Vocês não precisam dar aquela resposta exata, mas o que vocês imaginam como seja o Apocalipse e como ele está estruturado? Posso fazer uma pergunta? Bem, não é retórica. Quantos já leram o livro de Apocalipse, de página a página? Não, já leu. Já leu. E como que vocês estruturariam, se você fosse explicar assim, para uma pessoa, como que ele está dividido, assim, em ordem de acontecimento? Vocês conseguiriam? Mas alguém arrisca aí? Cartas às igrejas, as perseguições, que mais? Tá. A primeira coisa que a gente precisa ver em relação ao Apocalipse, né, é que, se a gente olhar ali o capítulo 1, ele fala a respeito, né, João, ele apresenta essa visão. A primeira visão que ele apresenta ali é Cristo ressuscitado e Cristo glorificado. Então, irmãos, antes da gente falar sobre juízo, sobre perseguição, sobre acontecimentos futuros, sobre dragão, sobre besta, sobre o mal, sobre qualquer coisa, o Apocalipse ele começa mostrando quem realmente manda, né? Então, quem realmente governa a história. Então, a intenção nunca foi de Apocalipse. Pode passar para o próximo slide ali, por favor? A intenção ela nunca é causar medo, né? Mas sim estabelecer o quê? Confiança, né? Estabelecer ali, né, uma confiança para uma igreja que sofria, né, mas que entendia que Cristo reinava. Então, ele mostra ali essa visão gloriosa, né, do Cristo glorificado, mostra, né, o Cristo que ele anda no meio dos candeeiros. O que são os candeeiros? Quem lembra? As igrejas. Eram as igrejas, né? E assim, e Cristo vive e andava ali no meio das igrejas, né? Ou seja, estabelecia ali a autoridade, a toda a soberania, né? A presença de Cristo ali com a igreja. Então era essa mensagem que João procurava passar, ou seja, ó, vocês estão perseguidos, mas Jesus Cristo está presente. Jesus Cristo está no meio de nós, né? E Jesus Cristo ele é o que a gente costuma dizer a chave hermenêutica, né, de todo o Apocalipse. Então, tudo converge para Cristo. Então, tudo aquilo que a gente for entender do Apocalipse, a gente tem que, de fato, considerar Cristo, né, na interpretação. Tá? Então, o livro ele é totalmente cristocêntrico. Mas, o que a mídia, o que o entretenimento foca? Ele foca onde? No anticristo. E não é o anticristo o centro do Apocalipse. É Cristo. Porque Cristo reina. Cristo é vitorioso. Cristo, de fato, vive. Então, essa é a centralidade do Apocalipse, né? Então, nesse ponto, a gente vê que realmente a gente vê toda essa visão gloriosa. E o capítulo 1 ele estabelece todo o tom referente a
a tudo que vai acontecer no livro. Então, João ele vê Jesus exaltado, caminhando, né, nos candeeiros, né, que representam ali as igrejas, né, e ele está presente, ele está ativo, ele está atento, né, à vida da igreja, né, especialmente nos tempos de sofrimento. E nós vimos que na época em que o Apocalipse ele foi escrito, a igreja passava ali por uma forte perseguição ali do Império Romano, porque nós tínhamos um imperador ali chamado Domiciano, que se estabeleceu ali como divindade e queria ser adorado. Então, não se admitia que houvesse culto e adoração, né, a outras, né, entidades e a outros deuses, né? Então, os símbolos usados, né, na descrição de Cristo, eles revelam a sua autoridade. No capítulo 1, né? Eles revelam a sua autoridade, revela a soberania, ele revela o seu poder. Os irmãos só desculpem ali, tá? Porque os irmãos sabem que eu gero imagem com IA e é difícil não gerar uma imagem estereotipada de Jesus, tá? Então, desconsidere, tá bom? Tá? Mas, né, o que a gente vê é que o Senhor ele está glorificado e Ele também é aquele que consola, é aquele que diz assim, olha, não temas, né? E essa visão ela funciona como eu falei assim, como uma regra de interpretação aqui de todo o Apocalipse, né? Então, a gente vê aqui que Cristo reina e está e tem o controle de toda a história, ele tem o controle de tudo, né? Pode passar para o próximo slide, Ale. Aí eu vou pedir para que os irmãos abram em Apocalipse 5, de 11 a 13. Vamos fazer uns exercícios aqui. Em que a gente vai falar a respeito das grandes verdades do Apocalipse. Eu vou descer o microfone e pedir para a Dani ler, se consegue ler para nós. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Lê essa parte? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos é a seguinte: o que essa cena revela sobre Cristo para vocês? Pode falar. Sim, está acima de toda a criação. O que mais? Mais alguma ideia? Isso, o único digno de receber é o quê? Louvor, o que significa isso? Receber o louvor. Adoração. O que mais? Cristo glorificado. Bom, ele é bem claro que fala que Cristo ele está vivo e glorificado, e que ele está no centro de todas as coisas, né? E que ele é digno de toda a adoração, né? Como a gente já viu aqui, como vocês comentaram, que ele compartilha da glória de Deus, que toda a criação se curva diante dele, né?
e que essa cena ela revela que Jesus ele não é apenas o Salvador, mas Senhor e soberano, né, sobre todas as coisas. Ele está entronizado, ele é adorado por anjos, né, santos, né, e toda a criação. Então, o que a gente percebe aqui é que o céu ele não gira em torno do homem, né, mas em torno do Cordeiro de Deus. Ou seja, tudo está convergindo para Cristo, né? E aí a gente tem a segunda pergunta: por que o Cordeiro é o centro da adoração? Por que você adora a Cristo? Por causa da obra de salvação dele. Quem mais? Se bem que isso resume tudo, né? Isso resume tudo. Mas tá bom, ele morreu por nós, porque ele nos salvou, por isso que nós o adoramos, né? Porque ele perdoa os nossos pecados, por isso que nós o adoramos, né? Porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Então Cristo, né, que é representado pelo Cordeiro aqui no livro do Apocalipse, é o centro da adoração, não apenas por quem ele é, mas por aquilo que ele fez, que foi morrer por nós, né? Ou seja, ele foi morto, né? E por isso ele é digno, né, de toda a nossa adoração. Lá em Apocalipse 5:9 ele fala aqui, ó, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus. Ou seja, a adoração cristã nasce da redenção que nós temos e não da emoção. Né? E não da emoção. Então, uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, né? Gosto muito de enfatizar que quando nós dizemos que a adoração cristã, ela nasce da redenção e não da emoção, nós estamos afirmando que o motivo central da nossa adoração não é o que nós sentimos, mas aquilo que Cristo fez por nós. E aqui em Apocalipse 5, o Cordeiro ele é adorado porque foi morto com seu sangue, né? E que ele comprou o seu povo para Deus, né? E a adoração ela não começa no coração humano, né? No coração do homem, né? Ou seja, que o homem está em busca ali de uma experiência, mas na obra objetiva que Cristo realizou lá na cruz. As emoções, elas podem e devem, né, acompanhar a nossa adoração, né? E como a alegria, né, a reverência, né, a gratidão, né, o temor, mas elas não são a resposta, elas são o quê? Elas não são o fundamento. Então, na prática, irmão, significa que adoramos a Deus mesmo quando não nos sentimos bem emocionalmente. Nós adoramos a Deus, mesmo nessas circunstâncias, né? Então, mesmo em meio ao sofrimento, que era o caso lá das igrejas, eles adoravam Cristo. Então, eles não adoravam Cristo só quando tudo estava bem, né? Por quê? Porque se a nossa adoração depende, né, da emoção, ela o que é? Acaba se tornando o quê? Instável, né? Porque nós toda hora, né, a nossa vida é uma montanha russa, né, de emoções, né? Hoje eu estou bem, hoje eu vou adorar. Amanhã eu não estou bem, não vou adorar, né? Aí fica, né? Cliente capenga, fica aquela questão meio capenga. Ou seja, acaba se tornando algo assim muito circunstancial. Então, só que como a adoração, a verdadeira adoração, ela nasce da redenção, ela acaba se tornando firme e constante. Então, essa mensagem de João é essa mensagem que ele passa, para que tenhamos o que? Essa consciência de quem é Cristo, né? Que morreu por nós e que está vivo e que ele reina, né? Para que a gente realmente tenha assim, uma fé, né, consciente, para que a gente consiga superar as adversidades, porque elas não vão deixar de existir. A perseguição ela vai existir, né? O nosso turbilhão de emoção vai existir. E a mensagem de Apocalipse era o quê? Cristo vive
e reina, né? E caminha entre nós, Ele está conosco, né? Então, Ele venceu o pecado, né? Pelo sacrifício. Então, a verdadeira adoração cristã, ela é ancorada na cruz de Cristo, é sustentada, né, pela graça de Deus, né? É dirigida ali, né, pela obra de Cristo, e não ao nosso estado emocional, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitas vezes, né, hoje em dia, muitas vezes ministros ali fazendo aquela manipulação emocional, né? Então imagina ali um ambiente de luzes, né, baixinhas, né? Tem aquela fumacinha, tem aquele clima intimista, né? Aquela musiquinha lá repetitiva, né? Aquela voz suave, né? Não é o meu caso, né? Porque eu sou meio caipira, falo porca, torta, morta, né? Essa voz de taquara rachada, né? Aí tem aqueles apelos emocionais constantes, né? Aí a pessoa adora enquanto a música toca, aí a música para, a pessoa para de adorar, né? Então, o que acontece é que a música para, a adoração desaparece, e o momento em que a pessoa responde, às vezes em muitas situações, é que ela acaba respondendo porque naquele momento ela sentiu algo. Então é uma coisa assim muito estável, muito volúvel, né? É muito fogo de palha. Então, nesse sentido, a pessoa que muitas vezes faz isso, o faz porque ela sentiu alguma coisa no momento, né? Mas não pelo fato de que ela entendeu e creu e se rendeu a Cristo. Esse é o grande ponto e é a grande chave de hoje em dia que nós vemos hoje nas igrejas, né? Ou em muitos cultos que nós vemos por aí. Então, quando a adoração ela nasce da emoção, ela depende o quê? Muito do clima. Mas quando ela nasce da consciência, né, da redenção que a pessoa passou, né, que ela tem esse entendimento, ela acaba dependendo do quê? Do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz. Então, a verdadeira adoração ela acontece quando o centro não é o que eu sinto, e sim o que Cristo fez por mim. Então, essa é a mensagem que João passava ali para aqueles irmãos. O que vocês acham que eles estavam sentindo naquele momento de perseguição? Medo. E o que confortava eles era justamente essa mensagem e o entendimento da fé em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, a emoção ela não é inimiga da nossa fé, né? A Bíblia ela reconhece, né, as lágrimas, ela reconhece sentimentos, ela reconhece alegria, ela reconhece o temor, né, a comoção diante de Deus. O problema ele não está em sentir, mas em fazer o quê? Do sentimento, o fundamento da adoração. É isso que está errado. O fundamento da nossa adoração é reconhecer o quê? A obra de Cristo, né? A adoração cristã ela nasce da redenção realizada ali por Cristo, né? E aquilo que o Cordeiro fez por nós. Então, as emoções elas podem até acompanhar a fé, mas é a nossa fé em Cristo é que de fato nos sustenta, né? Nos sustenta. Então, sentir é muito bom, né? Mas crer, sentir é bom? É bom, sentir coisa boa, mas crer é essencial para sustentar a nossa fé. Tá bom? E aí temos a outra pergunta aqui, o que significa dizer que o Cordeiro venceu? Cristo executou toda a obra planejada por Deus desde antes das eras. O que mais? Redenção de quem? Jesus. Teve ali a redenção. O que mais? Vencendo Satanás. Ok. Bom, Jesus ele venceu a morte.
Jesus ressuscitou, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o mal. Ele é o vencedor final de tudo. Agora, diante disso, como ele venceu? Morte de cruz, sendo obediente, se fazendo o verbo que se fez carne. O que mais? Ressuscitando. Bom, ele venceu obedecendo a Deus. Ele venceu, como vocês já disseram ali, pelo seu sacrifício. Ele venceu morrendo. Ele venceu, né, pagando o preço do pecado. Então percebam que a vitória de Cristo não acontece do jeito do que o mundo espera. O que é vitória para o mundo? Eu pego ele, amassa ele, né? Destrua, queima ele, Jesus. Não é? Não é assim que o mundo vê? Né? E Jesus não foi dessa forma. Então dizer que o Cordeiro venceu é afirmar justamente, né, afirmar que o Cordeiro venceu é justamente o cerne do contexto ali do Apocalipse, né? Porque Cristo ele venceu não pela força, mas pelo sacrifício. Foi pelo sacrifício. Então, no livro de Apocalipse, Jesus ele é apresentado como o Cordeiro que foi morto, né? Ali em Apocalipse 5, 6, e justamente por isso ele é proclamado como vencedor. A vitória do Cordeiro não acontece no modelo, né, que muitas vezes eram vistos ali pelos impérios, né? A vitória do Cordeiro, né, porque eles, aliás, né, os impérios eles venceram ali pela força, matando, oprimindo, e não foi dessa forma que Cristo venceu. Né? Então, no modelo do reino de Deus, a vitória de Cristo ocorreu na obediência ao Pai até a morte, né? Vencendo o pecado e derrotando o que? Satanás e destruindo o poder da morte pela cruz e pela ressurreição. Então, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o mundo. E, portanto, quando o Apocalipse diz que o Cordeiro venceu, está ensinando que a cruz, ela não foi a derrota, como muitas vezes as pessoas veem. Eu não sei se vocês assistiram os Vikings, mas tinha um dado momento, mas eles fazem muito cruzamento ali da mitologia nórdica com o cristianismo. E um dos Vikings olha assim, poxa, eles seguem um homem que foi crucificado na cruz, que morreu. Então, na visão dos nórdicos, aquilo ali é uma derrota, né? Mas não foi o caso, né? Isso daí foi a vitória sobre tantas outras coisas, né? E foi a vitória definitiva, né? Sobre o mal, sobre Satanás, sobre o pecado. E a história, ela não é governada pela violência, né? Dos poderosos, mas pela fidelidade do Cordeiro. Então, Cristo reina. Cristo reina. E essa verdade, ela molda a nossa vida cristã, porque a gente segue, né, um Senhor, a gente segue alguém que vence sofrendo. Né? Alguém que reina servindo e chama a sua igreja a perseverar com esperança, mesmo em meio à tribulação. Não é? Então, o recado de João qual que era? Olha, a perseguição vai vir, as tristezas virão, mas vocês são o quê? Mais do que vencedores, porque Cristo venceu na cruz, né? Então o Cordeiro vence não esmagando os inimigos, não é? Mas redimindo nós que somos pecadores. É dessa forma que Cristo vence, né? Então, dizer que o Cordeiro venceu é afirmar que Deus transformou a maior derrota aparente, né,
que era ali aquela visão da cruz, na maior vitória da história, né? Então, Cristo reina porque se entregou, porque ele venceu, porque ele foi fiel até o fim. E governa porque deu a sua própria vida por nós. Alguma pergunta? Pode passar a ler para o próximo slide. Outra perguntinha interessante aí. Quem realmente governa a história? Os impérios ou o Cordeiro? Eu sei a resposta que vocês vão dar, óbvio, que é óbvia. Mas eu quero ouvir vocês falarem. Quem que realmente governa? O Cordeiro. Não são os impérios. Eles acham? Bom, se o Cordeiro ele vence, né, pelo sacrifício, né, e pela fidelidade, a igreja ela é chamada a viver e a testemunhar, não pelo poder, né, mas mas pela sua fidelidade em Cristo, né? Então, mesmo quando isso envolve sofrimento, perda, né, e aparente fracasso que nós vemos hoje, que as igrejas passam, que o mundo vive hoje, né, a chamada, né, para a igreja era para que ela permaneça fiel a essa verdade, né? Ou seja, a igreja que é fiel, ela vai amar o quê? Os seus inimigos. Não é? Então, quando a gente percebe assim, poxa, Cristo reina, aí nós olhamos para a igreja. Como é que nós refletimos esse reinado de Cristo no mundo? É amando o quê? Os nossos inimigos, né? É perseverando na santidade, é proclamando o evangelho, né? Como o pastor falou, sem negociar. É proclamar o evangelho verdadeiro sem negociar, né? Sem negociar justamente o evangelho em si, e sem negociar o poderio de Cristo, né? A autoridade de Cristo, né? Então, assim como o Cordeiro, a igreja não conquista o mundo pela força, como a gente via lá na época das cruzadas, né? Foram vários exércitos, né, de cruzados, acho que foram 9 cruzadas, que foram enviadas ali para conquistar Jerusalém. Não é pela força, né, mas pelo testemunho ao mundo, vivendo de forma que distinta, íntegra e alinhada àquilo que o Evangelho pede. Ou seja, confiando que a vitória pertence a Deus e não aos métodos humanos, né, como o pastor falou também. O problema não é o método, né? O problema é o método se tornar muleta, porque o nosso testemunho não é capaz de suprir o verdadeiro evangelho. Aí as pessoas procuram os métodos, não é? Mas o problema não é a falta do método, muitas vezes. É falta de testemunho, de vida com Cristo, essencial e legítima, né? Então, diante dessa pergunta aqui de quem realmente governa a história, à primeira vista, parece que são os impérios que governam. Às vezes a gente acha que é a China, agora tem a Rússia, né? Nós vemos os Estados Unidos, né, numa postura assim, um tanto perigosa, né? A gente vê que a história ela mostra isso constantemente, né? Então a gente vê que os impérios eles impõem ali a sua influência, a sua violência, né? Mas o Apocalipse revela que por trás de tudo, quem realmente governa, quem manda é o Cordeiro, que reina não pela força, mas pelo sacrifício. Então os impérios eles passam, mas o governo do Cordeiro ele é o quê? Soberano, ele é eterno e ele é decisivo. Né? Amém? Então Cristo reina, amém? Amém? Tá. Agora me responda uma coisa. Em termos práticos, como é que você sabe que Cristo reina?
Pela fé. E analisando a história, o nosso contexto, como é que a gente sabe que Cristo reina? Isso. A gente está tirando um pouquinho o Apocalipse do abstrato. E vamos trazer aqui um pouquinho para a nossa realidade. Tá. O mal existe no mundo? A Bíblia não nega que o mal existe no mundo, né? Então a gente vê guerra, vemos. A gente vê injustiça, corrupção, violência, sofrimento de todo mundo, para tudo quanto é lado. Mas a pergunta central diante disso, que muitos falam, né? Por que existe o mal? Se a gente olhar bem para essa pergunta, essa não deveria ser a pergunta que a gente deveria fazer, mas por que o mal ainda não destruiu tudo? Entende? Então o mal existe, mas por que o mal ainda não destruiu tudo? Porque Cristo reina. Porque Cristo reina. Então, se o mal fosse totalmente sem limites, né, eu acho que assim, nenhuma criança sobreviveria, né, nenhuma família ia permanecer em pé, né, nenhuma sociedade se sustentaria, nenhuma igreja ia existir mais. Né? O evangelho seria suprimido, né? A esperança, ninguém mais viveria com esperança, ela morreria também, né? Nem a esperança ela iria restar, né? Então, o mundo ele seria simplesmente inabitável, não apenas difícil, mas inabitável, né? Não teria como conviver. Então, na prática, né? O que a gente vê é que é uma situação diferente, porque mesmo em um mundo caído, o mal ele não consegue destruir completamente a humanidade. O mal não consegue prevalecer, por mais que a gente veja ali muitas injustiças, né? Isso poderia ser sim muito pior, porque em muitos casos, né? O mal, apesar da corrupção existir, né? A violência existir, a violência ela não elimina todo o bem. A corrupção ela não apaga toda a injustiça. E a perseguição ela não extingue a igreja. Né? A igreja está sendo perseguida há mais de 2000 anos e ela não é destruída. O evangelho não se apaga. Né? Então, o que a gente vê aqui é que o ser humano, ele, apesar de não ser essencialmente o bom, e apesar das maldades que existam, né, o mal ele não prevalece. Nós vemos chamas, sim, de justiça, nós vemos os impérios que muitas vezes nascem e morrem, né, que nascem e fazem toda a opressão e que fazem todo o mal em seus governos, eles caem, eles não prevalecem. Por quê? Porque Deus ele freia o mal. E como o próprio Apocalipse diz, né, há limites impostos, né, a essa ação, a ação do mal, a ação de Satanás. E ainda que esses limites nem sempre sejam visíveis a nós, eles existem. E é justamente por causa disso, porque Cristo reina. Né? Então, a história recente confirma isso. Né? A gente vê regimes, né, extremamente severos subindo e caindo. Né? Recentemente, a gente viu ali a ascensão ali do nazismo. Né? Nós vimos muitas outras situações em que realmente o mal ele não prevalece. Ele não prevalece. Por quê?
a gente vê ali que nenhum desses impérios ele durou para sempre, nenhum alcançou plenamente ali os seus objetivos, né? E todo mundo ali colapsou. Em algum momento ali colapsou por dentro, né? Ou foram limitados ali pelo tempo e acabaram. Então, assim, a chama de Cristo aqui na terra, através das nossas vidas, também existem. Como é que você persevera diante de uma tribulação, diante de um sofrimento? É porque Cristo reina. E porque ele, de fato, é algo que vem de Deus, quando a gente realmente consegue viver diante de tantas circunstâncias adversas, né? Então, falando assim teologicamente, em relação a isso, a explicação ela é profunda, mas ela acaba sendo simples, né? O mal, ele é real, né? Ele é perigoso, ele é cruel, mas ele não é soberano. O mal não é soberano. Ele age, mas não reina. Ele fere, mas não governa. Ele ruge, mas ele não manda, né? O Apocalipse ele deixa isso bem claro, né? Ao mostrar que Satanás atua, mas sempre por um período de tempo ali bem limitado. Ele nunca atua de forma absoluta e final. Tá? Então, Cristo reina. Então, o Apocalipse ele passa a mostrar exatamente essa mensagem. Porque Cristo reina nas nossas vidas e é essa a nossa compreensão essa é a compreensão que precisamos ter, porque de fato ele está ali sob o controle de todas as coisas e o mal não prevalece. É claro que nós temos a nossa vara de medida, né? Puxa, que mal horroroso que aconteceu, porque Deus permitiu, né? O pecado existe no mundo não é por causa da permissão de Deus, mas sim por causa das atitudes do homem e do pecado, mas sempre ali com uma limitação. Então, por isso, quando olhamos para o mundo, nós não devemos minimizar a gravidade do mal, nós temos que combater o mal, sim, porque como lá em Atos a gente viu várias vezes, né, os apóstolos fazendo milagres e mostrando toda aquela representação ali do que, de fato, Deus pode fazer, né, e dá aquele cheirinho do que seria ali, né, a vida ali com Cristo. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra, né? Nós somos testemunhas, né, de Cristo aqui na terra. Então, nós precisamos, de fato, manifestar esse reino aqui na terra e mostrar que o mal não prevalece. Por quê? Porque Cristo reina e ele tem todo o controle. Nós como testemunhas, né, e embaixadores de Cristo aqui, nós precisamos demonstrar isso e não tolerar o mal, né? Não tolerar o mal. Então, quando olhamos para o mundo, nós não devemos minimizar nada. O mal, ele é sério, ele é doloroso, mas, ao mesmo tempo, quando a gente percebe que ele não consegue destruir tudo, isso mostra, né, e aponta para que uma verdade grande e consoladora sempre vai estar em voga, que é o fato de que o trono de Cristo não está vazio, porque ele está sentado lá, governando todas as coisas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Água benta aqui. Então, o mundo ele está ferido, mas não está abandonado. Os irmãos creem nisso? O mundo está ferido, mas não está abandonado. O mal existe, mas não tem carta branca, né? Então, agora voltando um pouquinho lá para o início, né? Porque eu entrei aqui, porque às vezes, porque a gente sabe que nós somos muito místicos, né? A gente gosta das questões espirituais, né? Muitas vezes a gente é puxado ali para o esoterismo, né? A gente lembra na época ali que tinha ali oração no monte, o povo ia lá olhar lá, via anjo, via matinho brilhando, que é o que realmente ali acaba trazendo ali as pessoas, né? Mas o que a gente precisa entender primeiramente é que antes de nos perdermos, né, ao tentar interpretar questões envolvendo dragões, demônios, bestas,
perseguição generalizada, os juízos, né? O Apocalipse nos chama a lembrar primeiramente, né, para que a gente reflita no que nós realmente cremos, no que a gente realmente crê, né? Então o livro começa, né, nesse capítulo 1, revelando o Cristo vivo, o Cristo glorificado, o Cristo que reina, né? E antes de mostrar conflito, antes de mostrar todas as coisas, o Apocalipse mostra o Cordeiro de Deus vivo e reinando. Então, essa é a primeira lição do Apocalipse. Não é o anticristo, não são os dragões, não é a perseguição, mas Cristo. E o que precisa também ficar claro? Que todas essas situações, elas não eliminam o sofrimento, nem negam a realidade, nem negam a nossa realidade, nem negam a realidade do mal, mas nos dá o quê? Uma segurança. Então, esse é o primeiro fator. O Apocalipse ele foi escrito, não foi para trazer medo, mas para nos trazer segurança, e para nos trazer esperança, e para nos trazer, de fato, né, a consciência de que Cristo reina. Então, Cristo governa todas as coisas. Por isso que nós não tememos e vivemos como vencedores. Então, nós não somos chamados de mais do que vencedores à toa, porque somos vencedores, porque nós cremos nesse Cristo crucificado, nesse Cristo que reina, nesse Cristo que tem o poder sobre todas as coisas, né? Então, nesse ponto, nós não tememos e a gente vive de fato dessa forma, e não porque o conflito ele não existe, mas porque nós cremos em Jesus Cristo. Essa é a primeira lição, e é isso que norteia todo o livro de Apocalipse. A primeira questão que nós temos que ter é: temos medo? Temos. Teremos. Uma situação adversa vai existir? Vai. Mas, de fato, a palavra de Deus e a nossa fé em Cristo Jesus é que nos dá a segurança, a paz, né, e o poder para superar essas situações. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, entender Apocalipse, a primeira coisa é reconhecer que o Cordeiro vive e reina. Pode passar, Mateus. Aqui é o seguinte, eu vou fazer alguns blocos, né, só para mostrar para os irmãos como seriam ali as estruturas ali do Apocalipse, para que aí depois, nas próximas aulas, a gente vai colocar ali uma lupa maior ali em determinados textos, tá? Então, por exemplo, nos capítulos 2 a 3, Cristo fala o quê? Das suas igrejas. Não vou entrar no mérito, tá? Porque são 7. Isso a gente não vai falar agora, tá? Mas, nos capítulos 2 a 3, né, do Apocalipse, Cristo ele se dirige às igrejas através de cartas, né? Através das 7 igrejas. Os irmãos lembram quais são as 7? Faltou uma. Tiatira. Ninguém falou Tiatira. Tiatira, né? Agora, a gente vê ali aquelas igrejas, né, e o que elas significavam? Eram comunidades reais, eram comunidades que existiam ali, né, e que viviam, né, em contextos históricos ali, reais, né? E eles enfrentavam ali perseguições, eles enfrentavam ali os desafios doutrinários, elas enfrentavam as tentações, enfrentavam a acomodação espiritual. E essas cartas, elas revelam que Cristo conhecia, sim, profundamente ali as suas igrejas, né? E Cristo, ele elogiava a fidelidade, ele corrigia o pecado, ele chamava ao arrependimento quando era necessário,
né, embora essas cartas elas tivessem sido escritas para as igrejas específicas, né, no primeiro século, né, essas mensagens elas possuíam ali uma aplicação assim, muito contínua, que a gente sabe que atravessa o tempo, que atravessa, né, os séculos, né, porque elas retratavam situações que se repetem ao longo do tempo e que na próxima aula nós vamos ver, né? Então a ênfase central, né, desses capítulos está o quê? Aonde? Na fidelidade, está no arrependimento, está onde? Na perseverança. Né? Eles estavam sendo perseguidos e precisava haver o que ali? Perseverança. Lembrando o quê? Que Cristo reina, que Cristo né, o vencedor. Né? E é isso que era estabelecido ali. Né? Então, nesse ponto, era essa a mensagem que Cristo passava, que João passava ali para eles. Pode passar, por favor. E aqui, ó, esse slide aqui é muito importante. Ele é muito importante. Tá? Porque o que acontece? Do capítulo 4 ao 22, ele fala a questão ali referente, ele fala, né, referente, né, ao governo soberano, né? Ou seja, o Apocalipse ele tem ali justamente essa visão, ou seja, houve, né, a primeira vinda de Cristo, aí existem aquelas visões de João, tá? E tudo isso ocorre no mesmo período e vai ocorrendo até a consumação. Então, o que acontece? Quando a gente vê ali as visões envolvendo ali os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, isso não quer dizer que uma vai acontecer após a outra, né? Elas já estão acontecendo, né? Então, quando a gente fala ali a respeito ali dos 7 selos, né, a abertura, o que está acontecendo ali? Se refere o que? Ao sofrimento, ocorre ali as perseguições, né? E aí, quando a gente vê ali as trombetas, o que está ocorrendo ali? Chamada que? Ao arrependimento, né? E depois a gente tem o derramamento das 7 taças. O que envolve ali? O juízo de Deus. O juízo de Deus. Pergunto, o juízo de Deus já está acontecendo? Sim? Em termos, vamos abstrair, né? Em termos práticos, o que isso significa se o juízo de Deus já está acontecendo? A gente sabe que perseguição existe, né? Assim, o pastor pregou, eu vi muitas coincidências aqui. As perseguições existem, o sofrimento existe. Existe chamado ao arrependimento com as trombetas lá? Existe? Existe. E o juízo de Deus tem existido? Exatamente. O que acontece aqui? Aqui existe a consequência do pecado do homem. Então, o homem tem sofrido com isso, sim. Isso é parte, né, do juízo de Deus. Não o juízo final, mas o juízo de Deus. Então, por exemplo, o que o mundo prega hoje? Né? No ambiente corporativo. Nossa, você tem que produzir, você você é dono da sua carreira, você produza, né? Você é a pessoa que se faz, você é dono de si mesmo, você é empresário de si mesmo. E qual que é a consequência disso que a gente vê hoje? A gente vê estresse, burnout, ansiedade, ganância. Tá? Isso para citar um exemplo, eu tinha até elencado mais aqui, isso aí dá, acho que uma aula à parte. Tá? Mas a gente vê isso. Então, quando a gente é um erro, por exemplo, quando a gente fala assim que ocorrem, né, os selos
trombetas e taças, assim, uma após a outra. Não, isso já ocorre. A questão é que esses acontecimentos, eles já vêm, né, eles já vêm sendo realizados, né, mas o que acontece é que eles vão sendo intensificados. A questão ela vai se intensificando cada vez mais, vai se intensificando, né? Então, por exemplo, quando quais os irmãos conseguem me citar os 3 períodos assim onde que aconteceram muitos milagres? Pode lembrar da Bíblia. Na igreja primitiva, no período ali, no período de Cristo. Por quê? No período de Cristo. Precisavam ser revelados. Por quê? Eles estavam próximos de Deus ou distantes? Estavam distantes. Aí veio Cristo, estavam distantes, né? Quando a gente viu lá no Êxodo a mesma coisa, né? Precisou ali de uma dose divina, né, para que o poder de Deus ali fosse manifestado. Na época dos profetas, a mesma coisa, né? Então, enquanto ocorre esse distanciamento, o esfriamento do amor, né, em que a gente vê que o mundo está ficando cada vez pior. E aí começa a vir a intervenção de Deus. E aí a gente vê a questão ali do fim está próximo, né, que nem se diz, né? Então, né, nessa linha central, o que a gente precisa entender aqui é que esses capítulos, né, eles não são uma sequência cronológica, eles já estão acontecendo e eles acontecem de forma paralela, tá? Isso é muito importante a gente entender, tá bom? A gente vai falar, né? De novo, eu tô usando aqui uma licença poética vou deixar para depois, tá bom? Até porque o tempo ruge, tá bom? Pode passar, Mateus. E aqui eu vou passar rapidamente, né, só para os irmãos entenderem, né? A gente tem ali os capítulos 4 ao 5, que é o trono do Cordeiro, que é o que a gente leu. Nós temos dos 6 a 7 os selos, né, ou seja, é a história, né, sobre o controle de Cristo. A gente vê sofrimento, guerra, perseguição. O povo de Deus é selado e preservado, né? Fala em relação ao sofrimento. Nós falamos das trombetas, né, das advertências, dos chamados ao arrependimento. Pode passar, Mateus, por favor. E nós temos aqui o conflito e a vitória, né, dos capítulos 12 a 14, né, o conflito espiritual, que fala da mulher, do dragão, da besta e de toda a guerra espiritual que nós vivemos hoje. Então, todo o mal que nós vemos hoje, os governos fazendo maldade, opressão, tudo isso tem, sim, um sentido espiritual por detrás, né, que influencia e leva, de fato, ao que a gente vê hoje. Então, o conflito ele não é meramente político, né? Ele é também espiritual. Ele é espiritual. Pode passar. E aí nós temos aqui o destino final, né? O capítulo 20 ele fala, né, a respeito do reino de Cristo, do juízo final e a derrota definitiva de Satanás. E os capítulos 21 a 22, mostrando ali a respeito ali do novo céu e da nova terra, Nova Jerusalém, e Deus habitando ali entre o seu povo. E o que é importante é que o capítulo 20 ele precisa ser lido, né, não isoladamente, ele precisa ser sempre analisado no contexto, né, de toda a Bíblia e de todo o livro. E a história ela não termina em caos, ela termina o quê? Em comunhão. Tá bom? Pode passar, Mateus. E aí, uma síntese, novamente um Jesus estereotipado, tá? Mas o Apocalipse ele não é um quebra-cabeça de futuro, coisas que você precisa ficar decodificando para entender o que é, né? Mas é uma revelação do governo presente de Deus, nos preparando. Então, a pergunta que você tem que fazer hoje, se Jesus voltar hoje, como você vai estar? Como você vai estar? Como nós vamos estar, né? E o centro é Cristo, não é o anticristo, né? E a vitória ela é garantida, né? Porque Cristo venceu a morte e o povo de Deus vai triunfar
com ele. Então, precisamos sempre ter isso em mente em relação ao Apocalipse. Pode passar, Mateus? Pode passar? E aqui, né, eu só registrei algumas mensagens centrais que precisamos relacionar no Apocalipse, que é a soberania de Deus, que Ele governa toda a história com poder, com autoridade, a vitória do Cordeiro que venceu pelo sacrifício e não pela força. O conflito espiritual existe entre o reino de Deus e os poderes do mal, isso existe, isso está acontecendo, né? E nós temos a questão ali referente à esperança eterna, ou seja, a vitória final do bem sobre o mal vai ocorrer, então viveremos no novo céu e na nova terra. Então, partindo do ponto de vista introdutório, né, o Apocalipse ele é organizado dessa forma. O ponto principal é que nós temos que ter como centralidade Cristo. É isso que nos prepara e que nos deixa aptos para viver as batalhas, seja perseguição, adversidade e o que for que aparecer pela nossa frente, porque Cristo governa e Cristo reina. Então, essa é a primeira lição que precisamos ter, antes de qualquer coisa, tá? Antes de assistir aí qualquer filme catastrófico envolvendo besta, tal, essas coisas, a gente tem que entender isso primeiramente. Amém? Diga lá, Irani. Pergunta. Olha lá, pastor. Né? Sim, o cavalo branco, sem maiores detalhes, é Cristo. Tá? É Cristo. E é exatamente isso. O Apocalipse, ele nos dá essa visão um tanto mais ali espiritual para a gente entender como as coisas acontecem. Porque nós somos limitados e nós somos terrenos. Então, por que o mal existe no mundo? Lembra? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Por que o mal não vence? Por que o mal não se expande? Por que o mal não cumpre o seu papel? Né? Então, o Apocalipse ele vem trazer essa visão. E não é uma visão de esperança? É uma visão de esperança. Então, o Apocalipse vem trazer essa visão de esperança, né? E de fidelidade, né? Para que a gente persevere. Porque muitas vezes a gente olha e vê o mundo caótico, mas a gente tem que pensar com um outro olhar, né?
por que ele é caótico, né? Mas por que ele não acabou com a esperança, não acabou com a justiça, não acabou com tantas outras coisas, né? Por que o evangelho ainda existe? Por que as igrejas existem? Né? É esse olhar que a gente precisa ter. Tá bom? Amém? Mais alguma pergunta? Ó, semana que vem a gente fala a respeito das 7 igrejas. Podem fazer a leitura. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vou pedir para o... Não, está correto. A gente tem que olhar a Bíblia como um todo. Vocês têm uma semana para ler o livro inteiro do Apocalipse, tá? Pastor, por favor, faça uma oração. Bom, dúvidas, pode mandar, tá bom? E manda antes, tá? Para eu dar tempo de eu pesquisar, tal.